Saudações on luz, tenham uma boa semana e hoje vamos fazer então a nossa sexta aula do livro A Hora do Resgate de José Trigueirinho Neto. Sempre importante compreender que este livro ele tem como meta principal, principalmente esse estudo, ele tem como meta principal trazer essas reflexões aqui, compreender o que é, para que serve, para quem se destina e como funcionam as curas e libertações espirituais com a energia de Cristo, tá? Importante mencionar que a energia de Cristo não é necessariamente Jesus, tá? Cristo é uma energia cósmica de cura, da cura cósmica, tá? Existem aqui neste mundo, basicamente 3 elementos básicos que esta energia cósmica atua: a cura crística, com a energia crística, a cura Mahatma com a energia Mahatma e a cura búdica com a energia búdica, tá? Esses são 3 elementos chaves de cura da nossa alma na frequência crística universal. Energia crística significa o amor e a sabedoria. É trabalhar a cura com amor e com sabedoria. A energia Mahatma é a energia de cura através da pacificação da nossa mente, das nossas palavras, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes. E a energia búdica é a energia de cura através da introspecção interior, através da conexão com o nosso eu interno, nosso eu superior, através de uma conexão onde nós recebemos respostas, onde nós recebemos orientações, instruções, através da nossa energia pessoal, da nossa energia espiritual, tá? Uma conexão divina que a gente faz, tá? Então, energia búdica é isso. Eu busco as respostas e as respostas estão dentro de mim, como muita gente fala, né? Mas poucas pessoas conseguem explicar como que eu busco uma resposta dentro de mim. E a resposta dentro de mim é uma resposta que acontece, não é do dia para a noite. Ela exige um trabalho de cura e purificação espiritual de todos os desejos, ambições, apegos e tantas outras coisas, né? Que nós falamos na última aula, tá? A última aula que foi lá em janeiro, né? No dia 29 de janeiro, nós apontamos sobre os pontos chaves para receber uma cura cósmica, uma cura com Cristo. E um deles é esse, é nós rompermos intensamente com os nossos desejos humanos, meramente humanos, tá? Quem não viu aquela última aula, assista. Quem não viu as outras aulas, assistam e vocês vão compreender o desencadeamento de todas essas informações, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos dar continuidade à nossa próxima aula, tá? Nosso próximo conteúdo, né? Como falei, hoje é a nossa sexta aula, a última aula do primeiro capítulo. Vamos lá, vamos seguir então. Vamos ver. A cura com Cristo, para nós compreendermos mais um pouquinho. A cura com Cristo é seguir decididamente, servir ao plano evolutivo. É deixar a vida densa, ilusória, materialista, que colocou em risco o planeta Terra e todo o sistema de vida no cosmos, tá? Esse é um assunto bem complexo, bem delicado, tá? Porque os problemas que a gente vive aqui, seja familiar, seja pessoal, seja conjugal, seja financeiro, não importa o que a humanidade vive, os problemas que a humanidade vive aqui, ele tem uma origem. E a origem foi que a humanidade escolheu viver a matéria e não o espírito, tá?
Então ela optou por desenvolver-se totalmente na matéria. E a partir do momento em que ela desenvolveu-se totalmente na matéria, ela esqueceu o seu equilíbrio interior. Ela esqueceu a sua evolução espiritual na luz, tá? Bom, mas as pessoas às vezes pensam, né? Mas Mari, mas como assim que eu vou me dedicar somente para a vida espiritual? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou viver? Eu tenho filho na escola, eu tenho plano de saúde assim, eu tenho funcionário assim. Como é que funciona isso? Eu não posso deixar a matéria. Veja bem, a gente não está dizendo para as pessoas deixarem a matéria. A gente está dizendo para trabalharem a energia de servir a um plano evolutivo. E um plano evolutivo, ele trabalha um equilíbrio matéria-espírito, tá? E esse equilíbrio é que as pessoas deixaram para trás, tá? Então, a cura com Cristo vai fazer com que a gente saia da vida densa, das ilusões, da matéria, tá? E isso não significa que eu tenho que deixar de viver a matéria. Eu tenho que estar na matéria, mas eu preciso deixar que o Espírito me guie. Vamos dar um exemplo. Digamos que a pessoa tem uma empresa, um comércio, um escritório, não importa. E ela está passando por alguns problemas com os funcionários. É um exemplo. Bom, uma pessoa que tem uma visão na matéria, ela vai ficar nervosa, vai ficar agitada, ela vai ficar agressiva, ela vai chamar os funcionários para uma reunião e vai ser impositiva, vai ser agressiva, ela vai falar palavras às vezes ofensivas, ela vai colocar uma imposição, ela vai colocar medo, ela vai confrontar e isso pode aumentar os problemas, ao invés de resolver, pode aumentar. Ou então as pessoas vão obedecer ao comando que ela deu, né? Por alguns dias, tá? E depois volta tudo de novo o problema, certo? Então, isso é uma pessoa que lida com a evolução na matéria. Ela está desequilibrada e ela desequilibra o ambiente dela. Agora, se a pessoa, vou pegando o mesmo exemplo, tem uma empresa, tem um comércio, tem um escritório, ela está vivendo um conflito ali com os funcionários, ela olha para aquilo, ela imediatamente ela se coloca em oração, ela mentaliza luz, ela pede clareza, ela pede discernimento e ela entrega esse problema para ser solucionado pela energia da cura, pela energia de Cristo, pela energia do equilíbrio, pela energia da pacificação, e ela pede que aquilo seja resolvido espiritualmente, porque ela tem a noção de que aqueles funcionários, antes de serem seres humanos, são almas e também possuem situações espirituais com eles. Eles também têm situações emocionais e mentais mal resolvidas dentro deles. E assim ela pede para que se cure o melhor que pode com aqueles funcionários, porque as situações desarmônicas que eles têm estão interferindo no ambiente social, profissional e assim por diante. Perceberam? Olha, 2, 3 dias no máximo aquela situação se resolve. Mas percebe a mudança que a pessoa tem que ter? Então, a pessoa tem que ter uma outra visão de vida, porque senão ela vai continuar reproduzindo muitos erros, tá? Então, a cura com Cristo é seguir um plano evolutivo, e o plano evolutivo sempre vai pedir para nós curarmos as coisas negativas que estão ao nosso redor, tá? Quem executa esse plano evolutivo nas nossas vidas são regras e são determinações do governo celeste central, tá? Existe um governo cósmico, existe um governo divino, existe um governo evolutivo, tá? Esse governo, ele está trabalhando nessa liberação de todos que aceitaram cooperar com a evolução crística, por meio da oração e do trabalho interno ininterrupto, que eu acabei de dar o exemplo,
tá? Como que a gente libera um karma, como que a gente se libera de uma situação negativa através da oração e do trabalho ininterrupto de orações, de meditações, entenderam? Então não é uma coisa difícil. As pessoas apenas precisam mudar hábitos. Elas precisam apenas compreender que não se resolve as coisas na matéria com a matéria. Apenas nós vamos colocando mais e mais e mais problemas até que um dia a coisa estoure, tá? E aí pode ter muitos problemas, tá? Então, a cura com Cristo também exige que nós possamos receber amparo da energia do governo celeste central. O governo celeste central é formado por uma hierarquia cósmica, divina, supra-humana, onde ela atua positivamente, nos dando suporte, nos dando cura, nos dando liberações, ajuda a nós equilibrarmos, curarmos, harmonizarmos as nossas energias aqui na matéria com todas as pessoas que nós estamos nos relacionando. Mas exige, para a gente receber esse nível de amparo, de cura, exige de nós uma outra postura, exige de nós isso aqui, ó, a oração e o trabalho interno ininterrupto, tá bom? Oração, meditação. O que é trabalho interno? Cure as tuas dores, cure os teus desequilíbrios, cure as tuas perturbações. Esteja aberto todos os dias para se purificar, tá bom? Bom, também para nós recebermos uma cura com Cristo, nós devemos sair da vida de escravidão dos falsos senhores a quem a humanidade serviu e ainda serve, tá? Sair da escravidão é isso que está acontecendo aqui na Terra, tá? É por isso que nós estamos tendo também ao mesmo tempo um caos se instalando e ao mesmo tempo pessoas já percebendo esse caos e querendo sair disso, tá? A humanidade, ela foi criada, ela foi aqui neste mundo, tá? O planeta Terra, ele é um sistema de escravidão, tá? A vida aqui é uma escravidão. Tudo aqui foi criado, foi desenvolvido para gerar aprisionamento, ilusão, perturbações, sofrimentos, doenças nos seres humanos, tá? E essa escravidão, ela se faz de muitas formas, tá? Existem muitos níveis de escravidão. Existem os escravos que são abastados, que sustentam o esquema. Existem escravos que são menos, aí vem vindo os menos, até que chega aos escravos, aqueles que dependem, né, de doações assistenciais, aqueles que dependem de dinheiro público, de programas sociais e assim por diante, né? É uma coisa muito delicada. Existem a escravidão das empresas, a escravidão de ser funcionário, patrão, funcionário, existem muitas formas, tá? Então aqui realmente é uma situação delicada e essa escravidão, ela não é muito fácil de ser retirada, tá? Porque como falei agora há pouco, tudo que foi criado aqui, tecnologia, conhecimento, informação, todo tipo de vida aqui, né? Tudo serve a um esquema, a um sistema político, financeiro, econômico, que realmente controla e manipula a vida das pessoas, tá? Então, olhando sob um olhar da matéria, as pessoas às vezes até podem se desesperar, elas até podem pensar, meu Deus, mas isso aqui não tem saída, isso aqui nunca vai terminar, isso aqui não tem fim, né? Mas sim, isso terá um fim, isso está em vias de conclusão aqui na Terra, tá? Mas o que precisa as pessoas compreenderem
é que uma cura ela não se faz em 24 horas, tá? Uma cura com Cristo é toda uma encarnação ou até muitas encarnações, tá? Então, para nós sairmos da escravidão, a primeira escravidão que nós temos que sair é a escravidão dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios sentimentos, tá? Essa é a primeira escravidão, de achar que eu não consigo, que eu não tenho capacidade, que isso é difícil, que isso não dá e assim por diante, tá? E gradativamente essa energia é trabalhada em nós, tá? E aqui nesse mundo existem muitos senhores da escuridão, tá? Deixa eu pegar aqui. Existem muitos senhores da escuridão comandando a humanidade aqui. No meio político, no meio econômico, no meio financeiro, no meio social, no meio jurídico e assim por diante, no meio educacional. Esses senhores da escuridão são forças espirituais, são seres espirituais que se alimentam da escravidão na Terra, que se alimentam, que enriquecem com a escravidão, com a doença, com as desigualdades, com as injustiças nesse mundo, tá? É uma grande batalha espiritual realizar uma cura com Cristo, tá? Nós não devemos ficar preocupados, nem agitados e nem nervosos. Nós temos que ficar dia a dia, fazer o nosso trabalho, orar, meditar, ter muita paciência, porque de tempos em tempos mudam-se os ciclos de cura na Terra, tá? Nós temos que estar abertos para isso, certo? Nós encontrarmos o equilíbrio da ter e ser na matéria, ok? Também uma cura com Cristo trabalha a seguinte perspectiva: todo e qualquer movimento interno que não seja ligado à oração e ao serviço, cujas raízes não estejam acima da terceira dimensão, será uma abertura para o insuflamento de atitudes desvinculadas da fonte e para o escoamento da vossa energia. Olha só, então aqui eles já estão nos dando uma dica de como é que nós devemos fazer uma oração, tá? Uma oração. Então, aqui, ó, toda oração que não tenha as bases dela acima da terceira dimensão, tudo isso nós vamos estar sendo desviados da nossa missão de cura. Tá, Mari? Traduza isso. Como é que eu tenho que rezar então? Vamos dar um exemplo concreto. Digamos que eu estou vivenciando uma situação de um problema na minha família. Eu estou com a minha irmã, vamos fazer um exemplo, tá? Um exemplo concreto, até que eu dei esses dias para uma pessoa que acompanha terapeuticamente. A irmã dela está passando por um problema de saúde, fazendo exames, e ela, né, obviamente, né, família, cura, amparo, ela foi fazer orações. E ela ficou pedindo, ela disse, até na sessão terapêutica, ela disse assim para mim: Mari, eu pedi, é tão difícil a gente não ter vontade, né, vontade própria. Eu pedi que ela seja curada, que ela receba a cura, que seja feito aquilo que Deus tem programado para ela, a cura que Deus tem programado e não sei o que. Eu acho que eu fiz errado a minha oração. Eu disse: não, você fez certo. Olha só, uma cura que não está a serviço, uma oração que não está a serviço, é uma oração que ela é direcionada para uma vontade própria ou para a vontade da outra pessoa. Por exemplo, pegando essa situação. Então eu tenho uma pessoa na minha família que está doente. Então eu oro por ela e eu entrego ela para as forças da luz, para que o plano de Deus se cumpra na cura dessa pessoa. Aquilo que a alma dela precisa ser curada, aquilo que é da vontade divina da alma dela,
e não a minha vontade. Eu quero. Agora, quando é uma oração que vai ativar atitudes desvinculadas da fonte divina de luz, aí a gente já diz assim: eu quero que cure essa minha irmã, que ela fique bem, que dê tudo certo, que ela seja liberta, que ela seja completamente libertada e ela viva a vida dela feliz. Eu quero ver ela feliz, porque ela sofreu muito, ela sempre passou por dificuldades, eu quero que ela seja feliz. Isso é uma energia desvinculada da fonte. É uma oração que você direciona um escoamento da nossa energia. Agora, eu faço assim: Deus, eu tenho essa minha irmã, ela está passando por essa dificuldade física nesse momento. Eu entrego ela para o teu amor. Seja feita a tua vontade. O Senhor conhece a história dela, sabe tudo que ela viveu, sabe o que ela está precisando se libertar, sabe o que ela está precisando se liberar, sabe o que ela está precisando compreender para poder curar-se. Amado Pai, eu peço que o Senhor cuide dela da forma que é o melhor para a alma dela. Perceba? Essa é uma diferença de uma oração que está acima da energia da terceira dimensão e uma energia com uma intenção totalmente focada na matéria. Certo? Então, esse é um ponto importante para que a gente receba respostas para as nossas orações. Tá? Vamos seguindo, né? Uma cura com Cristo, né? Então, quem se cura com Cristo, olha aqui, ó, quem se cura com Cristo, sua luz vai brilhar, e também será alvo de ataques espirituais. Não há como evitar. Como que a gente se protege e como sair disso? Então, gente, assim, ó, na aula passada a gente falou sobre isso, né? Sobre os ataques espirituais. Nós vamos sempre estar à mercê de ataques espirituais, tá? Cada vez que eu consigo dar um passo numa evolução, numa cura, numa evolução e uma libertação, eu vou receber um ataque, tá? Esse ataque, ele pode ser, às vezes, assim, eu fico mais agitado, mais nervoso, eu posso ficar 2, 3 dias não muito bem fisicamente, mas isso não significa que a cura não está acontecendo. Significa que você recebeu uma carga de energia para te deixar mais instável, inseguro, temeroso, perturbado, para que você não dê continuidade à sua liberação espiritual, tá? Então, percebeu isso? Você viu um resultado de uma cura? Você viu que uma coisa se movimentou na tua vida? Que algo está sendo resolvido? Você está vendo sinais que isso está andando, mas de repente veio alguém e falou alguma coisa, aí alguém te atacou, alguém te disse, alguma coisa física e espiritual veio e tentou te desestabilizar? Então, aqui a gente já percebe isso e a gente tem que estar em estado de vigilância, entrega devota e ardente no coração, na oração e na meditação. Percebeu isso? Não esmoreça, não baixe a cabeça para as forças maléficas, não se deixe levar por isso. Você viu uma cura que está acontecendo, você viu já o resultado dela e logo já veio alguma coisa para atrapalhar essa cura, tá? Você já olha para aquilo e se volta para a oração, firma o pé e diga: Deus, isso aqui está sendo curado, isso aqui eu vi que isso aqui está se resolvendo, o Senhor já me deu as respostas, eu sei que isso aqui está em andamento, mas aconteceu isso, ó, esta pessoa aqui, ela está agindo errado, essa situação que essa pessoa veio me falar isso, veio me trazer uma dificuldade, veio me trazer um problema, para tentar me desviar, eu entrego, eu oro e eu peço o teu amor,
cuide e encaminhe essa situação. Vocês vão ver, a resposta vai ser feita. De 2 a 3 dias vem uma resposta, tá? E aquela situação negativa é dissipada, tá? E aí você segue feliz. Depois, uma cura em Cristo são provas constantes para fortalecer-se no caminho. E elas surgem quando estamos em resgate de partículas. Recebe-se muitos ataques, pois os corpos ainda estão presos às forças do caos, como nós falamos agora há pouco, tá? Então, uma vez uma pessoa me disse assim: ai, Mari, mas eu já não provei que eu fiz isso, olha, eu mudei assim, eu fiz assim, eu mudei aqui, mudei ali. Por que eu tenho que ficar sempre com provas na minha vida? Por que eu tenho que provar alguma coisa? A prova não é para a hierarquia. A prova não é para Cristo, a prova é para você mesmo. É para saber o quanto você está fortalecido e com índole e com equilíbrio na tua vida, tá? Não é para Cristo, é para você, tá? Então, as pessoas que são muito materialistas e egoístas, elas não aceitam passar por essas coisas aqui. Elas já se desanimam, se desestabilizam, tá? Então, aí elas se deixam abertas a sua mente, o seu coração para as forças maléficas entrarem nelas, tá? Então, essas provas nós sempre vamos estar passando, tá? E elas ficam mais difíceis quando nós estamos num estágio de cura e resgate da nossa outra parte negativa e presa às forças do caos na Terra, tá bom? Por isso, não se identifique com a matéria, como a gente já falou lá, né? Na outra aula, com pressões, com o caos externo, com as coisas que as pessoas vão te atacando, vão te julgando, vão te condenando, né? Vão gerando pensamentos ruins para você, vão falando coisas ruins. Não se identifique com ela. Ore, silencie, as pessoas vêm falar com você, as pessoas vêm te acusar, as pessoas vêm te pressionar. Não feche-se no teu canto, feche-se no teu quarto, e reze, ore e saia dessa situação, tá? Saia no sentido não você assim sozinho. Quem vai te ajudar a sair dessa situação é a energia de Cristo, tá? Algumas pessoas dizem assim: nossa, Mari, mas eu peço tanto para eles e nossa, eu tenho até vergonha de pedir todo dia, nossa, eu acho que eles devem estar cansados de mim. Não, gente, nós estamos passando pelos problemas que nós estamos porque nós não pedimos ajuda em outras épocas, em outros tempos, tá? Então, quando você passou por algum momento difícil, que você sabe que você está se curando, que você está vendo as situações na tua vida e você percebeu que ali está sendo limpado, você já está vendo resultados dessa cura, mas vem, né, um ataquezinho para deixar você desestabilizado, então não se identifique com essas situações, peça ajuda todos os dias, tá? Porque em outros tempos, em outras épocas, nesta vida mesmo, nós não fizemos isso, tá? Nós nos deixamos levar pelo sofrimento, pelas perturbações, pelas angústias, e aí tivemos problemas, tá? E é por isso que hoje é mais difícil, por isso que hoje é mais pesada essas situações para nós resolvermos, tá? Então, não tenha receio, não fique pensando que você está atrapalhando, que você está exagerando pedindo ajuda. Não, você tem que pedir ajuda todos os dias. Pedir ajuda todos os dias, pedir clareza, discernimento, é um processo também de humildade, de aceitar de que nós, sem essas forças da luz aqui, não somos nada, tá? Outro processo, né? Quem se cura a uma energia de cura com Cristo é purificação diária. Nós já falamos várias vezes sobre isso, né? De você ter um momento para você e orações e meditações.
ter uma disciplina para isso é fundamental. Se não tiver fé, não existe resgate, tá? Então esse é um ponto muito importante. Existem pessoas que perdem a fé, tá? Então realmente a fé, ela é fundamental, tá? Porque a fé, como é que a fé funciona na nossa vida? A fé é um atributo da alma, é um atributo do espírito. É para aquelas almas que já passaram por muitas vidas e por muitas experiências doloridas, mas elas não perderam a conexão com Deus, tá? E existem pessoas que perdem essa conexão. Por que elas perdem? Porque elas olham para a matéria, elas se identificam com a matéria, tá? Então, elas perdem a fé na essência, na luz que elas são e na cura que elas precisam realizar. E elas olham para a matéria exclusivamente, tá? Essas pessoas, elas têm muitos pactos na matéria. Tem muitas forças na matéria que elas se vincularam no passado. Então, realmente é bastante perturbador para elas, tá? Uma cura em Cristo, o resgate é desafiador, porque passamos por uma cura onde a humanidade passou por uma queda. E agora apenas uma parte será resgatada, tá? A humanidade, o resgate que a humanidade passa, que nós passamos aqui, é porque em outros tempos, em outras épocas, a humanidade se voltou completamente para as forças do mal, tá? Todos, sem exceção, estamos prisioneiros às forças maléficas desse mundo. Muitas pessoas, como aqui diz assim, agora apenas uma parte será resgatada, tá? Então, realmente, aqui a grande maioria das pessoas não tem condições de fazer uma cura com Cristo em um nível de elevação da sua consciência. Cristo, a energia de Cristo, a energia da Operação Resgate, a energia de Maria Mahindra, dos anjos de Deus, todos estão ajudando na cura, mas em níveis diferentes de cura, tá? Então, o resgate mesmo é você sair da energia densa e ir para uma energia sutil, sair de uma energia de desequilíbrio e ir para uma energia de equilíbrio, sair de uma mente perturbada, desorientada, para uma mente calma e orientada. Uma energia com Cristo é você sair de relacionamentos densos e conflituosos para uma vida mais harmônica, para uma vida mais pacífica. Isso é uma energia com Cristo, tá? E muitas pessoas, por elas terem se voltado fortemente para as forças da matéria aqui nesse mundo, né, fizeram muitos pactos políticos, financeiros, econômicos, e a coisa é longa, né? Elas não serão resgatadas, elas serão encaminhadas, elas serão envolvidas na energia de cura da transmigração, ou seja, elas serão, quando elas morrerem fisicamente, tá? Elas serão levadas para mundos de cura ainda kármica, tá? Então elas ainda serão presas com forças negativas, com pensamentos negativos, com sentimentos negativos, e elas continuarão em um outro mundo, em um outro planeta, em um outro sistema, talvez até em outro universo, precisando se resgatar, elas vão receber a lei do retorno, a lei de causa e efeito sobre as suas vidas, tá? Então, é assim que acontece um processo de uma cura com Cristo, certo? Eles têm a misericórdia, a hierarquia tem misericórdia, tem compaixão, tem amor, tem perdão, mas para aqueles que aceitam transformar a sua vida interior. Então, para aqueles que querem manter a sua vida, tá? Mentira, falsidade e enganos que são preditados, né? São ações que são, ou seja, são
pré-estabelecidos antes. São ações daqueles que serão levados para caminhos de desintegração. É muito importante vocês perceberem que pessoas que planejam o mal serão desintegradas. Não existe cura para essas almas, não existe resgate para elas. Elas serão levadas num caminho de desintegração. Mas Mari, mas Deus não é bom, não é justo, não é misericordioso. Sim, Ele é. Mas quando as pessoas estão mentindo, estão na falsidade, estão na enganação, elas automaticamente elas estão gerando uma destruição para elas mesmas. Não é Cristo que faz isso, é cada um fazendo o mal para o outro e que retornará esse mal para si no devido tempo, seja nesta vida, seja em outras também, tá bom? Seja neste mundo, seja em outros mundos kármicos que a alma será levada. Tenham esse entendimento, tenham essa clareza para vocês não caírem em armadilhas de quererem salvar a tudo e a todos, porque nem todos têm salvação neste momento, tá? A salvação é de cada um, isso pode levar muitos e muitos e muitos séculos, e essas pessoas, muitas das almas que hoje vivem aqui na Terra, serão enviadas para mundos de cura kármica e elas terão que passar por grandes purificações, terão que receber o retorno, a lei da ação e da reação, a lei de causa e efeito. Muitas começarão a sentir agora, mas outras um pedacinho, mas outras vão começar a sentir nas próximas paragens espirituais aonde elas estarão, certo? Vamos lá. O que impede e dificulta uma cura com Cristo? Tá? Vamos olhar com atenção para isso. As armadilhas ligadas à ambição, ela é a filha das trevas e se apresenta de muitas formas, tá? A ambição é algo que nós temos que curar dentro de nós e pedirmos purificação todos os dias, tá? Ambição é querer ter além daquilo que eu preciso, é querer ser aquilo que eu não sou, é querer ser o que o outro é querer fazer o que o outro faz, é querer ter aquilo que o outro tem, é querer palco, é querer uma vida luxuosa, tá? É querer uma vida que prejudica outras pessoas, uma vida de ambição. Eu tenho as coisas, eu quero as coisas e eu não me importo se outras pessoas vão sofrer para que eu tenha aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, tá? Eu quero o carro mais luxuoso que tem, o melhor carro do mundo, eu quero a casa mais luxuosa que tem, mas existem pessoas que vão morrer para você ter isso, tá? Isso é uma ambição. Então aqui não existe energia de Cristo atuando nas tuas vidas, tá? Na tua vida. Vida luxuosa, ou seja, ter aquilo além do que você precisa, ter coisas muito caras, né? Enquanto existem milhares de almas morrendo de fome e de doença nesse mundo, tá bom? Nós devemos ter uma vida simples, tá? Uma vida com simplicidade. Uma vida com simplicidade é uma vida que tem o necessário, que tem segurança e nós temos o necessário, tá? E nós temos paz na nossa consciência, nós temos equilíbrio na nossa consciência. Nós não temos uma consciência pesada, tá? E há muita proteção espiritual para quem tem uma vida simples, tá? Simplicidade não significa pobreza, não significa dificuldade financeira, não significa que você tenha que viver de uma maneira, né, com dificuldades financeiras, não é isso? Vida simples
você tem o recurso necessário, você tem a casa necessária, você tem o trabalho necessário, você tem o carro necessário e você vive pacificamente com você. Você não se perturba porque o outro comprou o carro assim, porque o outro tem a casa assim, porque o outro tem o dinheiro assim, porque o outro faz assim, né? Então isso é muito importante nós compreendermos. E as pessoas que têm o contrário disso, elas não recebem uma cura com Cristo, tá? As pessoas que querem manter-se no véu da ilusão, da acomodação e da inércia, tá? Existem muitas pessoas que são realmente não querem fazer nenhum tipo de mudança na sua vida, tá? Elas estão acostumadas naquela casinha, naquela vidinha, naquela situação ali, né? Então elas realmente não vão receber a cura com Cristo, tá? Elas querem manter aquela vida. Por que elas querem manter aquela vida? Porque aquela vida porque aquela vida faz parte dos pactos dela, faz parte dos acordos espirituais que ela tem com as forças maléficas, tá? E ela não está muito se importando com o que está acontecendo ao redor, ela se fecha no mundo dela e ela nem consegue olhar para fora, ela nem consegue perceber o que está acontecendo, ela não consegue olhar para o sofrimento que está acontecendo, às vezes do outro lado da rua, a uma quadra da casa dela, ela não consegue perceber isso. Esta pessoa não recebe a cura com Cristo. Ela vai receber a cura cósmica, ela vai receber o encaminhamento da alma dela, para que um dia ela consiga entender, aceitar e se colocar no caminho da cura com Cristo. Manter-se ligada a padrões exteriores, olhar para a matéria, não querer olhar para o seu eu interior, resistir em querer mudar, tá? Então muitas pessoas não aceitam, por exemplo, às vezes estão passando por um momento dificultoso e elas não olham para aquela dificuldade. Elas não olham para dentro de si, para o seu interior. Por exemplo, eu estou passando por... tem gente que passa por momentos de dificuldade financeira, por exemplo. Por que elas estão passando por isso? Elas têm que fazer uma reorientação da sua vida. Existem pessoas que podem passar por dificuldades financeiras porque elas usam mal o dinheiro, né? Existem outras que passam por dificuldade financeira porque existem pactos espirituais, existem aprisionamentos espirituais, onde a alma dela está precisando fazer uma cura para ela conseguir um trabalho, para ela conseguir reorganizar a vida dela de uma outra maneira. Mas ela está presa à ganância, à ambição, a pactos e acordos espirituais em seus ambientes familiares, conjugais e assim por diante. Então, as pessoas que não querem olhar para dentro de si, não querem olhar para suas dores, são pessoas que dificilmente recebem cura com Cristo, tá? As pessoas também, existem pessoas que falta para elas determinação, né? Elas são desonestas e elas se identificam com a vida do outro, retardam e impedem a sua própria cura. E essas pessoas aspiram curas, mas não recebem, tá? Então, desonestidade, falta de comprometimento com a sua própria autocura. As pessoas vão querendo, meu irmão tem isso, eu gostaria de ter assim também. Meu irmão faz assim, eu gostaria de fazer assim também. Meu pai é assim, meu tio é assim, meu primo é assim, meu amigo é assim, eu também gostaria de também ter isso, fazer assim, ter mais, conseguir mais, ser mais, entendeu? Então isso retarda ou impede uma cura espiritual nas nossas vidas, tá? Elas até podem pedir, elas até podem orar, mas essas curas não chegam para ela, tá? Porque a alma dela quer uma coisa e
o ego dela, a personalidade humana dela quer outra. Então não há um fluxo de energia positivo para uma cura nesse sentido, tá? Elas dão importância para a mente. Então, o que é que a mente, que pensamentos que vêm? Elas têm medo do que os outros vão falar de suas escolhas, tá? Muita gente pensa assim, muita gente tem pensamentos negativos, então elas ficam valorizando o pensamento ruim, o sentimento ruim, tá? E elas precisam tomar uma decisão importante nas suas vidas, mas elas não fazem. Exatamente por isso, porque elas ficam pensando o que meu irmão vai dizer, o que a minha mãe vai falar, o que meu pai vai pensar. Então essas pessoas, a cura com Cristo não chega até elas, porque elas estão identificadas com o egoísmo, o orgulho, a ambição, a falsidade, a desonestidade, tá? Então, são situações bastante delicadas, certo? Vamos para o próximo ponto. O trabalho da energia com Cristo é pautado na evacuação planetária em todos os níveis, tá? Então está acontecendo uma cura no plano espiritual da Terra e no plano físico da Terra, tá? Em todos os níveis. O que é evacuar? Evacuação planetária é liberar energias espirituais negativas, tá? O planeta Terra ele tem outras realidades espirituais que o envolvem, tá? Então são os que a gente chama também de bolsões kármicos espirituais. São mundos, pequenos mundos ao redor da Terra que a gente chama de realidades astrais, realidades espirituais, tá? E esses mundos, eles têm vidas espirituais. E essas vidas influenciam aqui e agora a nossa mente, o nosso coração, porque nós podemos ter partes da nossa alma presas a essas vidas espirituais da Terra, tá? São as chamadas realidades paralelas, tá? Ou então os umbrais, ou então os purgatórios, ou então os mundos infernais, tá? Infelizmente isso existe e não é pouco não. Então a evacuação planetária, ela significa liberação de pontos kármicos na nossa mente, no nosso coração e por consequência na vida física e na vida espiritual da Terra, tá? Liberação kármica, cura kármica, desmaterialização de situações kármicas em nossas vidas, certo? Para ser um ser resgatável, é necessário ter um caminho de conexão com o espírito, com a mônada, e a transformação então acontece para si e para todos que estão preparados. Então, muitas pessoas estão encarnadas na Terra, existe um número bem significativo de almas que estão encarnadas e elas já estão em sintonia com o seu espírito, com a sua energia de mônada, tá? E quando elas se curam, a cura vai chegando para todos ao redor dela, tá? Todos os que estão programados, todos os que estão preparados. Existem pessoas que não estão preparadas. Existem pessoas que não estão querendo essas curas. A gente já falou isso várias vezes, né? Então a gente não pode obrigar ninguém a se curar. Mas nós devemos sim nos purificar. Devemos sim nos liberar karmicamente, tá? Dessas pessoas, desses lugares, dessas situações, mantendo a nossa mente, o nosso coração focado, determinado e equilibrado na nossa cura interior, certo? Lembra que a gente falou? Não se preocupe com os julgamentos, não se preocupe com o que os outros vão falar. No fim das contas, gente, nós vamos ter que responder
pelas nossas atitudes, não são eles que vão ter que responder, somos nós. Lá em algum momento da nossa vida, ou melhor, a cada dia, a cada mês, a cada ano, coisas vão acontecendo nas nossas vidas e nós vamos ter que responder pelas nossas escolhas, tá? Então, não é o pai, não é a mãe, não é o irmão, não é o cônjuge, não é o filho, não é o amigo, não é o chefe, não é ninguém, não é teu colega de trabalho que vai responder pelos teus atos, é você mesmo, tá? Então não fique pensando se você fez uma escolha para fazer uma cura espiritual com Cristo e as pessoas vão te julgar, e aí você volta atrás. Ao voltar atrás, você reativa pactos, e ao reativar pactos, cedo ou tarde vai vir uma cobrança, e essa cobrança é você que vai ter que responder. E os amigos, os vizinhos, os colegas, o pai, a mãe, o irmão, eles não vão estar nem aí com você, tá? Porque, afinal de contas, você está pronto para fazer uma cura e não eles, mas eles te puxaram para trás. Eles talvez não vão nem sofrer muito com os problemas, agora você vai, porque a tua alma, a tua mônada e o teu espírito escolheu. E eles, por que eles não sofrem? É porque eles fazem parte do esquema para evitar e impedir a tua cura. Então, para eles é indiferente, tá? Eles não sofrerão com isso, mas eles serão levados para mundos kármicos, que no momento oportuno a lei de ação e reação vai acometer sobre eles, tá bom? Então, não se desconecte nenhum momento dessa tua evolução interior, tá? Bom, e para aqueles que não aceitam o resgate, já falamos, né? Irão adormecidos, pois não se prepararam a tempo. Em vez de se juntarem às legiões dos servidores da luz, preferiram o sono dos tépidos. Poderiam ter descoberto a imortalidade e, na união com o ser interior, estarem junto a nós. Escolheram a miséria do cuidado humano, da autocomplacência, da morna e agradável vida espiritual. Essa não é a energia do espírito. Página 116 do livro Operação Resgate. Está ali. Irão adormecidos, pois não se prepararam a tempo. Tá? Como a gente já tem falado, né? Não estão prontos. Deixe eles e siga adiante o teu caminho, tá bom? São tempos finais, são tempos de separação, são tempos de ajustes de energia. Uns vão para cá, outros vão para lá, tá? E nós temos que estar muito cientes e conscientes disso, para nós não cairmos nas armadilhas, que são muitas aqui nesse mundo, tá? Vamos seguindo, né? Opa, concluímos? Pensei que nós teríamos mais uma lâmina. Nossa, que bom, gente! Concluímos então mais uma aula, mais um momento de orientações e de instruções com a energia de Cristo, tá? Eu agradeço e vamos nos encontrar em um outro ciclo de estudo, em um outro momento. No próximo mês nós vamos organizar mais estudos para as nossas vidas. Tenham muita paz, tenham muita luz e seguimos firmes na consciência de Cristo e com Cristo. Tudo de bom.